O Março Azul Marinho é o mês separado pela Organização Mundial da Saúde para conscientização e controle do câncer cólon-retal. O câncer cólon-retal ele atinge tanto homens quanto mulheres em proporções iguais. É o terceiro tipo de câncer que mais mata no nosso país. E é um câncer que tem diagnóstico precoce, existe tratamento, existe cura e, principalmente, existe prevenção. O câncer cólon-retal é o aparecimento de qualquer tumor, qualquer câncer no intestino grosso. Ele é mais comum a ocorrência no reto e nas porções distais, no final do intestino grosso, do que no início do intestino grosso. Mas o câncer ele pode se desenvolver em qualquer local do intestino grosso e 95% desses tumores eles surgem com pequenas lesões pré-malignas, chamamos de pólipos. Os pólipos são lesões que ainda não são câncer. Quando são retiradas a tempo, evitam que naquele local onde estava presente o pólipo se desenvolva um tumor. No Brasil, o câncer cólon-retal atinge por ano cerca de 45 mil pessoas. 45 mil pessoas, numa proporção de metade de homens e metade de mulheres. Ele acomete pessoas a partir principalmente dos 50 anos, portanto, o diagnóstico precoce deve ser buscado o quanto antes. E aos primeiros sinais, procure o seu médico. São 4 dados que você não pode esquecer nunca relacionados ao câncer cólon-retal. Vamos lá? Primeiro, 95% dos cânceres de cólon e reto começam como pólipos, que são pequenas lesões que aparecem no intestino, que são ressecadas de forma rotineira num exame chamado colonoscopia. A colonoscopia ela tem se tornado cada vez mais efetiva, segura e confortável na avaliação do intestino grosso. Portanto, se esse exame foi solicitado para você, converse com seu médico, procure uma equipe especializada e não tenha medo de realizar esse exame. Ele tem se tornado cada vez mais efetivo, seguro e confortável. Terceiro, cuide da sua saúde global. Quanto melhor for a sua alimentação, quanto menos exposto a fatores de risco como cigarro, obesidade, alimentos como carne vermelha, alimentos embutidos, quanto menor você estiver exposto a esses fatores de risco, menor é o risco de se desenvolver um câncer cólon-retal. Portanto, quanto mais saudável, menos sedentário, mais controlado estiver o seu peso, menor é o risco de desenvolver essa doença. E quarto, se na sua família existe algum caso dessa doença, procure o quanto antes informações, principalmente se esse parente desenvolveu um câncer cólon-retal abaixo dos 45 anos. Existem protocolos específicos de avaliação de câncer cólon-retal em famílias em que essa doença é mais frequente. Portanto, cuide-se, busque informação e principalmente rastreie a partir dos 45 anos e cuide da sua saúde. É possível sim prevenir o câncer cólon-retal através de medidas gerais como melhorar sua alimentação, melhorar seu ritmo intestinal, comendo mais fibra, evitando alimentos conservados no sal, evitando alimentos embutidos. Então, todo aquele alimento que consegue ser conservado fora da geladeira por longos períodos são alimentos que aumentam o risco de câncer de intestino. E rastrear sempre. Já uma recomendação da Sociedade Brasileira de Endoscopia que a partir dos 45 anos você se submeta à primeira colonoscopia para a localização de pólipos. 95% dos cânceres de intestino começam com pequenas lesões, chamamos de pólipos, que podem ser ressecados durante a colonoscopia. Então, para prevenir o câncer cólon-retal, melhore sua alimentação, tenha um ritmo intestinal próximo do diário e faça a colonoscopia no momento certo. E pare de fumar. São 4 os sintomas mais comuns relacionados ao câncer cólon-retal. Primeiro, dor abdominal. Se você apresenta uma dor no abdômen sem uma causa muito definida, vale a pena investigar. Se você tem uma anemia e os sintomas relacionados à anemia, um cansaço maior, uma sonolência, sem nenhum foco de sangramento, vale a pena investigar. Terceiro, alteração do hábito intestinal. Se seu intestino vinha funcionando bem, ele fica mais parado, ou ele era mais parado, está funcionando melhor, sem grandes mudanças na alimentação, vale a pena investigar. E
Perda de peso. Você está emagrecendo sem fazer dieta, sem uma mudança importante de atividade física e de alimentação, vale a pena investigar, principalmente se você tem mais de 45 anos. São vários os fatores de risco relacionados ao câncer coloretal. Primeiro, ingerir poucas fibras aumenta o risco de câncer coloretal. Comer mais folhas, verduras, frutas frescas, evitar a carne vermelha, principalmente a carne vermelha frita e preparada no carvão. Terceiro, manter-se em atividade. O câncer coloretal deve ser pesquisado a partir dos 45 anos. Então, se você tem 45 anos ou mais e ainda não conversou com o seu médico sobre o câncer coloretal, converse com ele, entenda seus fatores de risco. Existem exames para diagnosticar alterações anteriores ao aparecimento do câncer propriamente dito. Então, cuide-se, converse com o seu médico a partir de 45 anos. O câncer coloretal ele é muito frequente, ele acomete em torno de 45 mil pessoas por ano. Então, cuide-se, previna-se a partir dos 45 anos. E se na sua família existe um caso dessa doença abaixo dos 45 anos, converse um quanto antes com seu médico para entender os seus fatores de risco individuais para essa doença. São vários os exames que podem diagnosticar a presença do câncer coloretal. O principal deles é a colonoscopia, em que avaliamos por dentro do intestino para localizar o tumor, biopsiar, tirar pedacinhos dele para mandar para o laboratório e confirmar o diagnóstico. E outros exames são mais inespecíficos, mas também muito importantes. Exames de sangue, exames de fezes e exames de imagem, tipo tomografia ou ressonância. Portanto, se existe o risco, o principal exame a ser solicitado é a colonoscopia. Os demais exames dão suporte para esse diagnóstico. Para avaliação ou diagnóstico do câncer coloretal, você deve procurar um gastroenterologista ou proctologista. E converse com o seu médico, com o seu clínico, sobre o momento de procurar esses profissionais. Entenda os seus fatores de risco, faça suas avaliações com frequência, mas principalmente busque ajuda o quanto antes se você tem dúvida em relação a essa doença. Existe cura para o câncer coloretal? Sim. A colonoscopia ela é capaz de curar tumores que ainda não invadiram a parede do intestino. A cirurgia é capaz de curar tumores que já invadiram a parede e ainda não se espalharam para outros órgãos dentro do abdômen, dentro do organismo. E a oncologia ela é capaz de tratar metástases, disseminações locais do tumor ou mesmo disseminações do tumor para órgãos mais distantes do intestino. Portanto, existe cura para o câncer de intestino, sim. Em vários estágios da doença, nós temos possibilidade de cura através de procedimentos por endoscopia, de procedimento por cirurgia, associando sempre isso a um tratamento oncológico bem feito. Então, teve o diagnóstico da doença, primeira coisa, a probabilidade de cura da sua doença pode ser maior do que você imagina e do que o nome dessa doença traz. Portanto, procure o seu médico, conheça, busque informações e entenda. A cada ano que passa, o risco de morrer de câncer de intestino tem reduzido. Não tem como falar de câncer coloretal sem falar da colonoscopia. A colonoscopia é o exame que vê o intestino grosso por dentro, em que é possível localizar lesões, biopsiar lesões. Esse exame depende de um preparo, ou seja, quando você for marcar o seu exame, o médico vai lhe orientar o melhor preparo para o seu caso específico, para que o seu intestino fique limpo, para que a gente consiga visualizar bem as alterações nas paredes intestinais. Segundo, o exame ele tem de ser realizado num ambiente calmo, tranquilo, com privacidade. O paciente ele é submetido ao que chamamos de sedação consciente. O que é isso? Nós fazemos algumas medicações que o paciente vai ficar confortável, sonolento e não vai se recordar da realização do exame. Portanto, hoje a colonoscopia é um exame que não dói, realizado sob sedação, num ambiente bem específico, bem preparado para isso e sempre com um preparo bem feito e bem orientado. Embora pareça um exame assustador, a medicina conseguiu torná-lo um exame confortável e um exame seguro para a realização de rastreio, diagnóstico e tratamento do câncer coloretal.